Caetano Veloso é uma vergonha como cidadão. E alguns já questionam até mesmo sua capacidade como artista. Haja vista o esvaziamento dos eventos que promove. Seus shows carecem cada vez mais de público. E isso se deve aos boicotes patrocinados por patriotas e conservadores da direita Brasil. Recentemente, o artista sofreu mais um revés. Ele processou a Osklen, pedindo R$1.300.000 pelo uso da palavra Tropicália numa das coleções da empresa. A justiça julgou improcedente o pedido e ainda condenou Caetano a pagar 10% do valor, ou seja, R$130.000, mais as custas processuais e honorários. A Osklen é uma empresa que trabalha com moda e estilo de vida, associando tecnologia e natureza. Caetano Veloso se envolveu em recente disputa judicial contra uma ex-empregada e descobriu-se várias violências psicológicas praticadas por ele e pela mulher, Paula Lavigne, contra a antiga colaboradora. A justiça proibiu que ele e a mulher entrassem no apartamento que haviam cedido para a ex-empregada. Indivíduos assim, geralmente, nunca se emendam. Outra história, o ator e ex-diretor da Rede Globo de televisão Pedro Vasconcelos fez uma declaração bastante polêmica numa entrevista para a revista Veja. Ele disse que a Rede Globo hoje trabalha para Lula. Isso não é segredo para ninguém, mas é a primeira vez que um ex-empregado da casa e que fazia parte da cúpula da emissora, ele era diretor, abre o jogo sobre o assunto. Ele comentou que a empresa brigou com Bolsonaro, o ex-presidente, por causa da queda no faturamento junto ao governo federal. E enfatizou que a Globo, assim como qualquer concessão pública, deveria trabalhar para todos. Esse comportamento da emissora prejudica o país na sua compreensão. Vasconcelos lembrou a disputa presidencial de 1989 entre Lula e Fernando Collor de Mello. Na época, a emissora fez uma edição do debate final que terminou favorecendo Collor de Mello. Esse tipo de postura se mantém. É importante abordar assuntos diversos e não ser forçado a isso, disse Pedro Vasconcelos. Mais uma história, o grupo Folha de São Paulo mantém a sua postura de tentar atribuir a Lula e ao suposto governo requisitos que eles não possuem. Nesta semana foi divulgada uma nova pesquisa Datafolha, na qual o suposto presidente aparece com 36% de aprovação, segundo o levantamento do Instituto, enquanto 31% rejeitam o suposto governo. A pesquisa mostra que cai a taxa de aprovação juntamente com a taxa de rejeição. O movimento é suspeitíssimo do ponto de vista estatístico, porque geralmente, quando cai a aprovação, imediatamente é porque aumenta a rejeição. Lula tem se envolvido em polêmicas desnecessárias que terminam por estrangular a sua popularidade. A mais recente, o escândalo da tentativa de comprar arroz da China e da Venezuela, desprezando completamente os produtores locais. E tudo por questões políticas, sem contar seu alinhamento com ditadores de plantão em diversos países do mundo. E a perda real do poder de compra da população brasileira são inúmeros problemas. Preços de vários produtos estão simplesmente disparando. Enquanto isso, a alternativa do suposto governo é aumentar impostos. Realmente inexplicável a pesquisa Datafolha. E nossa última história de hoje, Chico Buarque comemorou 80 anos recentemente. Reconhecido como um dos grandes compositores brasileiros, ele recebe também a pecha de um dos maiores lacradores políticos da esquerda na atualidade, totalmente a serviço do suposto governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e da esquerda. Ele vive num exílio maravilhoso, um autoexílio em Paris, capital da França, uma das cidades de melhor qualidade de vida do mundo, uma das mais belas. Chico Buarque não tem nenhum motivo para se preocupar, mas ele reclama. Reclama, por exemplo, da atitude de patriotas e conservadores que insistem em fazer boicotes contra elementos da esquerda, como ele, por exemplo, contra lacradores que tentam impedir a livre expressão. Ele procura se notabilizar como um dos maiores defensores da liberdade de imprensa e de expressão. No entanto, trata-se de um dos maiores opressores. Por exemplo, não admite contestações à sua forma de pensar. Todos aqueles que o questionam são imediatamente identificados e levados à justiça. Não como forma de reparar qualquer tipo de ilegalidade, mas principalmente como forma de inibir qualquer tipo de posicionamento crítico, contrário ao que ele pensa. O alvo mais recente foi o jornalista J.R. Guzzo, processado pela família. De modo que hoje Chico Buarque é cultuado por cada vez menos brasileiros.
e recebe homenagens em Paris, no seu aniversário de 80 anos, apenas da esposa Carol, que posa com ele em lugares idílicos, espaços encantadores, totalmente inacessíveis para a grande maioria da população brasileira. Os lacradores pagam o preço pelo que dizem e não fazem. Tony Rodrigues, Além da Notícia.